impossível vai ser realidade. Eu sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade que vai me tirar de você. Eu faço você ver, pra tu sorrir eu faço o mundo inteiro. Sabe que eu vou. Mais uma vez aqui no Sofá com o Renildo Ferraz. Hoje a gente vai conversar também com um pioneiro que está aqui em Águas Lindas desde 2005. Ele é professor e conselheiro tutelar, né? Tem um papel muito importante na questão do conselho tutelar porque ele trabalha com a família, né, professor? Isso. Sempre está atento com as situações, com os pais separados, filhos que não tem aquela atenção especial com os pais, né? A gente vai abordar um assunto que a gente fez na entrevista passada sobre depressão e também vamos falar aqui de automutilação, né? A criança e adolescente que se cortam, né? Pela depressão também, situação familiar, e existe essa categoria de situação. Então vamos conversar sobre isso, é um assunto muito importante. Vocês podem observar que na abertura desses dois vídeos, né, que falou sobre depressão, a gente tem adolescentes cantando, né? Está dando a oportunidade mostrar que ser adolescente é ser feliz, né? Então vamos conversar aqui com o professor e conselheiro tutelar Hamilton. Tudo bom, Obrigado pelo espaço, né? Como foi bem falado, eu só quero fazer uma ressalva. Eu sou suplente do Conselho Tutelar, mas durante esse mandato de 2016 a 2020 eu vou agregar quase, né, ou 2 anos de experiência aí como conselheiro. Né? Então a minha experiência como professor do Estado, né? Eu sou historiador, pedagogo e também psicopedagogo. Uma das coisas que me fez, né, instigar o interesse pelo Conselho Tutelar foi o fato de eu trabalhar, né, no Estado e ver a evasão escolar ela ser muito significante. Né? Então, devido a isso, né, o Conselho Tutelar me proporcionou o outro lado da família para mim entender os reais fatores que levam a essa desistência, essa falta de estrutura familiar, né? E sem falar que a nossa cidade ela é uma cidade dormitória, uma cidade onde os pais deixam os filhos às vezes muito cedo, né, sozinhos para ir trabalhar no Distrito Federal, né? Vou ressaltar aqui, antes de começar a falar da mutilação, antes de começar a falar sobre a questão da depressão, mas assim, que para os pais que deixa os filhos sozinhos, né, para ir trabalhar, né, um de 14 cuidando de 7, né, isso não pode, né, isso realmente porque o de menor ele não é responsável nem por ele mesmo, ainda mais ficar responsável por uma outra pessoa. E tá difícil. Uma vez eu conversando com os pais, aí a mãe falou assim, eu preciso trabalhar, o pai precisa trabalhar, não sei o quê. Então é aquela situação que uma vez também conversando com a psicóloga, ela falou assim, então planeja ter filho, né? Então não tenha filho, né? Esse pai e essa mãe. É pesada a resposta, né? Então não tenha filho, né? Porque coloca o filho no mundo. Aí não pode cuidar, tem que trabalhar, o pai também tem que trabalhar e a criança fica solta ali, né? Esse pai que diz que ele precisa trabalhar e a mãe precisa trabalhar, ele tem que pensar o seguinte, né? Eu vou deixar eles sozinhos. E se ele chegar e tiver acontecido uma fatalidade, os filhos estiverem mortos dentro de casa por uma fatalidade, por um curto ou por um vazamento de gás e etc, ou por um ter feito algo com o outro por uma desavença, será que ele vai se perdoar, né? Será que ele não vai se arrepender um dia de ter feito isso? Então ele tem que ver que isso pode acontecer. Pode acontecer. Né? Acontece entre adultos, imagina e até a criança, né, começa a se envolver em caminhos errados. Sim. Né? Professor, antes da gente continuar, deixa eu te perguntar. Você é natural de onde, professor? Eu sou goiano do Pé Rachado. Goiano do Pé Rachado. Porque meu pai, minha mãe, né, todo mundo são goianos. São goianos. E eu não conheço, né, familiares que não sejam goianos. Né? Então, assim, a gente é realmente raiz aqui do estado de Goiás. Eu acho que para você é atípico isso, estar conversando com goiano, porque, assim, a nossa cidade aqui de Águas Lindas é uma ramificação, né, nordestina. Aqui você encontra nordestino, maranhense, mineiro, né? Isso, exatamente. E muito goiano, né? Isso. Então, assim, eu sou da Chapada dos Veadeiros, Alto Paraíso, uma cidade turística, meu pai mora lá, eu sou do interior, né? E vim para Brasília para estudar. A minha irmã já morava aqui, ficou viúva. Aí você veio para cá em 2005? E eu vim em 2005 para fazer companhia. Você mora onde? Exato. Hoje eu moro aqui no Mansões Camargo, né? Morei muitos anos, mais de 10 anos aqui. Você é pai, né, professor? Eu sou pai, tenho um filho de 6 anos, né? Pai solteiro, gostaria de ter meu filho
ele comigo, né? Mas infelizmente isso não foi possível, mas eu até acredito que futuramente ele vai querer, né, acompanhar aí o pai, as referências do pai. Mas hoje você está sendo pai de muitas crianças aqui na cidade, né? Isso. Então, essa experiência, né, como conselho tutelar, ela é uma experiência grandiosa. Por quê? Né? É o momento que você recebe chamado que uma criança ela está trancada dentro de casa para a mãe sair para beber, para a mãe sair para balada, né? E ressaltamos que isso está amparado no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, que é crime, abandono de incapaz, onde no qual você deixa uma criança trancada em casa e sai para as festas, né? E a ação é amparada no Estatuto da Criança e Adolescente. Quando acontecem esses fatos, Renildo, acionar a viatura de polícia e arrombar o que tiver que arrombar e tirar a criança da situação de risco. Professor, e se a mãe e os pais, né? Geralmente isso acontece também com os pais separados, né? Sim. Se a mãe não tem condições psicológicas e tal para cuidar da criança, como é que é feito? Como é que faz com essa criança então? Então, o que acontece? Hoje, Renildo, é muito... Os casais, eles separam muito facilmente, né? E os casais, quando separam, de 10 casais, 2 separam com uma relação amigável e 8 separam com intrigas. 8 separam com intrigas. Intrigas o quê? Que tem um elo. A esposa separou, mas ela não estava de acordo com a separação. Ela sente uma vingança pelo companheiro e assim vice-versa, né? Aí o que ela vai usar? Ela vai usar a criança, o momento de visita do pai, ou assim, né? Então vai haver de ambas as partes. E o que vai acontecer? Vai usar a criança. E a criança, às vezes, está com a mãe fala, seu pai é isso, seu pai é aquilo, falando mal do pai. Às vezes está com a mãe fala mal. Então, aí o que vai acontecer? Né? A criança, isso é alienação parental, isso é crime. Isso não pode. Né? Então, assim, quando a mãe, respondendo a sua pergunta, né, a mãe ela não tem condição de cuidar, de zelar, o que ela tem que fazer? Buscar ajuda. Porque se ela não busca ajuda, se ela se sujeita ao seu filho à situação de risco, né? Situação de risco, o que vai acontecer? Né? Ela pode estar perdendo a guarda do seu filho. Né? Ela pode, inclusive, se envolver e responder criminalmente. Porque se ela não tem condição de cuidar, se ela deixa o filho dela maltratado, alguém denuncia, o conselho tutelar chega lá, encontra o filho em situação de risco, né? O que o conselho vai fazer? Né? Primeiro, né, pedir ajuda psicossocial, que é assistente social e psicólogo, e ver a real situação, né, de que se a mãe tem condição de cuidar e zelar do filho. A mãe não tendo condição de cuidar e zelar, ele pode buscar uma família extensa, seja um tio, um avô, uma avó, né, família extensa para cuidar e zelar. Professor, você acha que essa situação de separação é porque já começou, tem muito adolescente já se juntando, né? Não digo casando, mas assim, se apaixona, vai viver com um companheiro, né? Aí vive uns 8 anos assim bem, e daqui a pouco as coisas começam a desandar, quando a ficha começa a cair, né? Sim. Você acha que isso é questão por causa disso também? No Brasil, né, a gente está atravessando um momento difícil, um momento de crise que para uma pessoa às vezes que tem qualificação, né, não está fácil, né? E para uma pessoa um adolescente que ele nem terminou sequer o ensino médio e ele conseguiu aquela apaixonite aguda ali, ainda na escola, e ele, né, quando os pais às vezes já começam a orientar, aí ele já começa a se revoltar contra os pais, né, ser o dono da razão. E ele começa a tomar a sua liberdade, que é o que aí morar com a garota. Só que, porém, ela não tem uma qualificação profissional. Ele também não, e assim, é muito prematuros. Diz que a pessoa só percebe que está ficando adolescente quando os pais começam a dar trabalho, né? Isso. Então, acha que o pai está... Exato. E eles são muito prematuros, então o que vai acontecer? As dificuldades vão vir. Quando as dificuldades vir, o que vai acontecer? Eles vão separar. Engravidam muito cedo. Exato, e na maioria dessa separação fica o elo que é o filho. E esse filho, né, essa mãe, na maioria das vezes, quando assim, é muito prematuro, o pai, ele não, quando eles são muito novos, o pai não assume essa responsabilidade do filho, volta para, né, a família, né, materna, a família da mãe com a criança. Né? E assim, essa mãe em casa com a criança, né, junto com os avós ali, nem sempre às vezes há uma aceitação legal. Porque já está chateado pela filha ter ido. Eu falei para você não casado ir. Cedo, aí você foi, ficou tem grávida, filho, aí traz toda a situação para os pais. Professor, e na questão da automutilação, vamos entrar nesse assunto. É muito Por que leva o adolescente a praticar esse hábito? A automutilação, hoje, 20% dos nossos adolescentes, eles se automutilam. Tinha a tal de baleia azul, né? Parece que dá uma acalmada. Exato, ele se automutila. Essa baleia azul, ela é mais utilizada como algo motivacional, né?
Já vou falar mais da baleia azul, mas assim, Renildo, o que leva à automutilação é o fato de alguma violação. Então, assim, a pesquisa que mostra que a criança ou adolescente que se automutila, né, ele está buscando um subterfúgio. Ou ele é pressionado por um motivo X ou Y, até no núcleo familiar. Mas você acha que isso é para chamar a atenção dos pais? Sim, sim, no núcleo familiar, né? Tem dois tipos de automutilação, há para chamar a atenção e o outro que tem vergonha da mutilação, né? Então o que acontece? A criança, né, ele foi abusado sexualmente. Então, assim, o abuso sexualmente, a pesquisa ela mostra que a pessoa que é abusada na infância, possivelmente ele se torna um abusador no futuro. Né? E é uma pressão psicológica muito grande, que às vezes isso não tem um devido tratamento e ele se pendura para a vida. Então o que vai acontecer? Né? Ele tem uma pressão muito grande, uma dor muito grande mental, né? Porque a depressão que nós vamos chegar, ela é uma doença mental. Então ele tem uma pressão muito grande mental. E essa pressão faz com que ele busque o quê? Né? Ele busca um subterfúgio. E esse subterfúgio é o quê? Eu quero transmitir essa dor daqui para cá. Aí ele se automutila. Né? Tem aquele que não tem a concepção da mutilação, que ele usa blusa comprida como a minha, para esconder a mutilação. E tem aquele outro que se mutila e anda mostrando para quê? Para chamar atenção, como você mesmo citou. Né? Eu diria que esses que se mutilam para chamar atenção, né, eu disse 20% aqui, né, se mutila. Eu acredito que são 5% se mutila para chamar atenção. E 15% se mutila, né, buscando o quê? Esse subterfúgio. Né? Por quê? Porque assim, vamos vincular aqui a questão da mutilação com a depressão. Né? Essa mutilação ela já é o início de uma depressão. Essa questão da violação de direito, né, da violação de direito da criança e do adolescente, são fatores que vai levar, desencadear diretamente uma mutilação ou já uma depressão. Né? Então os pais têm que estar muito atentos à mudança de comportamento. Então é na depressão que pode acontecer da pessoa tirar até a própria vida? Sim, porque a mutilação, eu entendo que ele não quer se matar, ele quer se machucar. Às vezes chega a se matar, ou às vezes chega a se matar. Né? Por quê? Porque assim, a pressão no cérebro é tão grande, aquela cobrança, aquela pressão mental é tão grande, que ele busca se cortar para dividir aquela dor. Aquela dor no cérebro, né, ela é tão grande que ele busca se cortar. E nesses cortes ele pode até vir a se matar. Né? Mas assim, é mais atípico, isso é atípico, agora mais típico é na questão da depressão. A depressão realmente, quais são os sinais? Muda o comportamento, o modo de brincar, né? Aquelas coisas que gostavam de fazer. Às vezes ele pode, né, se alimentar muito, mas assim, na maioria das vezes, perder o apetite. Né? Perder o apetite, se trancar no quarto, né? O emagrecimento. Professor, o que a gente não entende, por que depressão está dando em criança e em adolescente? Porque a gente só pensava que daria em pessoa mais velha, porque segundo a gente tem a informação que depressão é lembrança do passado, coisa que você teve uma frustração e tal, né? E criança e adolescente que a vida está começando e tem depressão. Renildo, imagina a criança está no lar, hoje você imagina que uma criança ela está começando a gatinhar, que ela não sabe as coisas. Mas quando ela está começando a conversar, se você falar um palavrão, daqui a pouco ela repete esse palavrão. Então se você está brigando com a sua esposa no ambiente, dizendo, a conta de luz está atrasada, hoje a gente não tem o que comer, né? Fulano é isso, é aquilo. Aqueles transtorno familiar, a criança acaba acarretando aqueles transtorno familiar. E esse transtorno familiar, né, ele vai o quê? Ele vai, né, influenciar na vida pregressa dessa criança. Né? Por quê? Qual que é o papel do pai e da mãe? É blindar os seus filhos das dificuldades. É blindar os seus filhos das coisas ruins. É claro que gradativamente, com o amadurecimento, ele vai ter que buscar aprender aquilo que é certo, aquilo que é errado, até para ele ter parâmetro. Né? Isso é certo, isso é errado. Mas assim, quando ele está no ambiente familiar, às vezes os pais e as mães não têm o preparo de ter a concepção de que seus filhos estão assimilando aquilo. Né? É uma coisa que a gente trabalha muito, por exemplo, no conceito tutelar. É a questão da exposição da criança e adolescente.
igual por exemplo em bares, igual a questão do ato sexual em casa, né? Deixar transparecer isso para a criança e para o adolescente. Porque os nossos jovens hoje estão buscando, devido a essa globalização, devido às coisas surgir efeito muito rápido, se espalhar muito rápido. Você acha que parece que a depressão começou mais forte depois da questão da internet, né? Sim. Isso influenciou muito? Sim, é porque hoje... É um dos fatores. Isso, né? é um dos fatores. O pai e a mãe ele busca educar, quando tem tempo. Porque na nossa cidade de dormitório, o pai e a mãe às vezes não é tão frequente na vida dos filhos. Deixa os filhos para ir trabalhar, chega à noite, né? Às vezes chega à noite, vai ver uma novela e nem sequer abraça o filho, diz eu te amo e dá atenção para o filho. Então, a questão, o filho ele fica exposto ao que? À internet. Quem é que vai dar referência, já que o pai não dá referência para o filho, né? Quem vai dar referência? É aquele que encontra com ele no caminho da escola, que tenta influenciar ele a algo. É a internet, né? É os desenhos, né? É as novelas que hoje só, né? Se expõem aos nossos jovens as coisas ruins. Professor, uma vez um delegado, ele fez uma certa declaração que diz que a culpa que aconteceu de um padrasto, né, abusar sexualmente da enteada, né? E o delegado falou que a culpa era da mãe de trazer homens, né, pessoas estranhas, né, sei lá, procurar relacionamento e trazer para dentro de casa, né? E isso é verdade, né, professor? Só que às vezes a mãe, a sociedade, sei lá, talvez não aceite, né? Mas tem que ter muito cuidado nessa situação, né? Antigamente a mulher ela conhecia, né? Ela levava um tempo ela conhecer realmente a pessoa antes de levar para a residência. Parece que o casamento antigamente durava mais, né? Isso, antes de levar para a residência. Agora hoje não, a coisa acontece muito rápido. Muito rápido. Então assim, às vezes assim, ela conhece, já leva para a residência. E esse fato de levar para a residência é muito preocupante. É muito preocupante. Eu acredito que você tenha atendido muito caso assim. Sim, é muito preocupante porque você não sabe quem está levando para a sua residência, né? Então, e essa pessoa, às vezes, ele conhece aquela pessoa já mais que atrelado a um outro interesse. Ao interesse por saber que tem uma filha, vai ser uma presa fácil. Então, assim, a gente atende muitos casos, Renildo, e mexe muito com a gente, porque, assim, quando é padrasto, a gente fala é padrasto, não é sangue. Mas no conceito tutelar, a gente fica abalado quando a gente atende casos no qual o pai biológico, a mãe biológica, o pai biológico, ele se torna um abusador daquele filho, daquele que tem o seu sangue. Então isso acontece muito. E é um fator, quando você pega um caso de um padrasto abusar, você fica abalado. Mas quando você pega um pai sabendo que é o seu filho, que é o seu sangue ali, e ele tem coragem de abusar sexualmente dos seus filhos, até porque a questão do abuso, Renildo, às vezes as pessoas não têm a concepção da questão do que é o abuso sexual. Certo. Né? Há 3 tipos, né, de abuso sexual. Isso é importante. Né? Que é o que? Atos libidinosos, né? O sexo oral, né? E a conjunção carnal. Quando há a conjunção carnal, que é o mais dolorido, que é evasivo, né? A criança sofre mais, mas em contrapartida consegue provas, né? Que é o quê? Ir no IML e fazer o exame, né? O exame no IML. E esse exame ele consta e acaba vitimando, né, aquele abusador, acaba punindo aquele abusador porque há provas. Agora, o atos libidinosos, por exemplo, e o sexo oral, ele não fica com provação. É a fala da criança. E às vezes é uma criança que tem 3 anos de idade que não tem a fala precisa. Mesmo sendo encaminhada para a psicóloga na maioria das vezes não consegue obter ali, né, informações precisas, né, daquela criança, né, podendo, né, ajudar no inquérito policial. Então, assim, essa questão do abuso sexual, a mãe, por exemplo, que arruma um padrasto para o seu filho, ela tem que ficar muito atenta a essas coisas. Até porque às vezes a gente não sabe quem está dentro da nossa casa. Isso não só para as mulheres, mas para os homens também. Às vezes o homem ele é solteiro. Não é só o homem que abusa. Sim, né? as mulheres. Eu já vi caso de uma mulher abusou de uma criança, né? E inacreditável assim, né? Então não é só o homem também. Não. E é mais. Mas assim, eu estou fazendo mais referência aqui à questão do homem, porque isso é mais sinalizante, né? Os homens, né, são mais abusadores. Porque
mais na parte sexual, mas tem madrasta que abusa na questão de bater, de cuidados, né? Nossa, essa questão Não alimenta a criança na hora certa. Sobre uma questão dos pais, né? Pais e padrasto, né? Gente, quem tem que corrigir seu filho é você. Não é o outro que tem que corrigir seu filho. Não é a escola. Não também. é a escola. A escola está para educar, né? Todo pai, toda mãe, ele sabe melhor do que o professor, ele sabe melhor do que qualquer pessoa como melhor educar seu filho. O que não pode de forma nenhuma é o espancamento. É você pegar um pedaço de mangueira, um pedaço de madeira e bater no seu filho. Isso, deixando marcas, é crime. Lesão corporal é crime e você pode estar sujeito a perder a guarda do seu filho. Mas só que você tem que corrigir seu filho, né? Corrigir moderado, tirar aquilo que ele gosta, né? Colocar de castigo. Uma outra coisa muito importante, Renildo, às vezes a criança tem 5 anos de idade, a mãe coloca ele de castigo 2 horas lá, sentado, joelhado. Isso não pode. O castigo ele tem que ser, se a criança tem 5 anos, no máximo que ele pode ficar de castigo é 5 minutos. É 1 minuto para cada ano daquela criança. Então não pode. Às vezes é um castigo abusivo quando você pega uma criança, coloca lá e tem 5 anos de idade, você coloca ele 1 hora sentado lá. Né? Agora não é proibido você tirar aquilo que ele gosta. É o tablet que ele gosta de ficar vendo desenho. Para ele sentir na pele que ele tem que ter limites. Porque se o pai não impor para os filhos o limite na residência, aí já era. Lá fora, né? E quando ele crescer vai ficar complicado. Professor, sobre depressão, a gente viu semana passada uma jovenzinha, né, uma adolescente que suicidou, né, moradora ali do Santa Lúcia, né, e os vizinhos ali dizem que sempre via ela passando, sorridente, né, a depressão, ela tem que, para identificar assim, é difícil identificar, né? Então, para você identificar a depressão, você precisa conhecer a pessoa, né? Às vezes eu tenho hábito de andar na rua e cumprimentar todo mundo e não quer dizer que a minha depressão ela vai mudar esse meu comportamento na rua. Certo. Mas dentro de casa é primordial que seja observado, o pai, a mãe, os familiares, essa mudança de comportamento. É porque automaticamente a adolescente, eu tenho uma menina, minha filha adolescente, né? Ela, criança, ela falava muito, brincar, cumprimentar todo mundo. Aí foi ficando adolescente, ela começa já a se resguardar, fica mais no quarto, né? E na hora de sair também tem que se cuidar, né? Ver o cabelo, não sei o que, como é que tá. Antes não se importava com isso, né? Aí a gente fica, será que isso aí é adolescência, né? Tá acordando para o mundo, para as coisas, e fica difícil identificar isso. Essa depressão. Essa questão dela assim, se preocupar mais com a parte visual, né? Isso é uma transição, né? Porque o Estatuto da Criança e Adolescente ele diz o seguinte, de 0 a 11 anos, né, e 11 meses é criança. Completou 12 até o 18 é adolescente. Ela já completou 13 anos. Essa transição, ela é uma transição que precisa ser muito observada. Porque quando ela faz ali 12 anos de idade, se é uma criança, ela tem um problema de dificuldade de aprendizado na escola. Às vezes o médico neurologista, nesse período de transição, ele não consegue diagnosticar, ele não dá um diagnóstico, porque ele não consegue fechar esse diagnóstico. Ele espera primeiro essa transição passar, depois que passa essa transição que ele faz o exame e dá um diagnóstico. Igual, por exemplo, se é dislexia ou se tem qualquer um outro problema de aprendizado. Então, esse período, mas assim, a questão da depressão, Renildo, é fácil de se observar. A depressão ela não surge sem ter um acontecimento. Foi como nós falamos aqui anteriormente, né? A depressão ela vem por uma violação, a depressão ela vem por um abuso sexual, a depressão é uma doença mental no qual você assimila aquilo e aquilo fica doente na sua mente, aquilo fica doendo e você precisa buscar um subterfúgio para dizer o que? Assim, eu preciso tirar essa dor que está na minha mente, né? E muitos se mutilam, outros não querem comer, se trancam no quarto. Então, você, por exemplo, você é pai, você tem o seu filho, aconteceu alguma coisa com ele que era normal. E você começou a ver a mudança comportamental dele no lar, então já é algo de você ficar realmente, né, observando. Né? E se você realmente entender, né, ver que tem algum sintoma desse, né, dele estar ou comendo demais, ou comendo agora menos, né, emagrecendo, né, se trancando no quarto,
Então isso já é motivo para quê? Você, identificando esse sintoma, de procurar ajuda psicológica, né? De levar até um psicólogo, né? Relatar isso para o psicólogo, ó, aconteceu isso, depois disso aconteceu um referido fato e ele começou, né, a ficar trancado em casa, a mudança comportamental dele mudou. Essa psicóloga ela vai atender e vai direcionar ele, se for o caso, o psiquiatra, até para uma intervenção, né, de medicamentos. Né? Para quê? Para fazer com que ele se fuja daquela realidade, né? Até não é fazendo aqui a apologia, mas assim, se você conversar com algumas pessoas, às vezes, que fazem o uso de álcool, eles vão dizer que o álcool ele usa para quê? Para fazer um refúgio daqueles problemas, para refugiar daqueles problemas. Ele sai de um problema entre outros. Exatamente, porque o nosso cérebro, ele controla tudo que acontece no nosso corpo. E a partir do momento que você, né, faz o uso da bebida alcoólica, isso é entrevistando pessoas que fazem o uso, né, ele consegue, de uma certa forma, mudar o foco, né, e é o momento dele se refugiar daqueles problemas. E isso não é diferente do adolescente. O adolescente, ele está vendo o pai e a mãe dele brigando ali dentro de casa o dia inteiro, né? Vendo só brigas, atritos. Qual que é a referência que essa criança, esse adolescente, ele vai ter no futuro de esposa, ele vai ter de esposa, de esposo. Então qual que é a referência? É briga, é confusão. E eles vão a possibilidade é muito grande deles reportar isso no futuro. Professor, eu espero que os pais que estejam assistindo esse vídeo pensem, né, os seus conceitos e tenta melhorar a criação dos filhos, né? Passar o recado para eles. Pais, não deixa o seu filho trancado em casa para ir para a festa. Não deixa seu filho trancado em casa para ir para beber. Não deixa seu filho com uma pessoa que não é de confiança. O seu filho, a sua família é o bem mais precioso que você pode e vai adquirir aqui na Terra. Então, sempre que precisar de orientação, né, o Conselho Tutelar da cidade, eu sou suplente de conselho, né, do Conselho Tutelar, mas o Conselho Tutelar está à disposição e é importante que o pai procure orientação. Se o seu filho está apresentando algum problema depressivo, se você não sabe como lidar com a situação, procure o Conselho Tutelar, procure um conselheiro e diz, eu quero a sua ajuda, me orienta, né, para que seu filho não dificulte mais, né, não atrase o tratamento. E outra coisa, eu vejo que muitos dos pais, né, não comparecem nas reuniões escolares. Nas reuniões escolares para pegar o boletim do filho. E isso, como professor, né, eu vejo que é uma falta de incentivo para o filho. Não adianta eu dizer para o meu filho, vá para a escola, vai estudar, o que eu posso te oferecer é educação, e eu não vou lá pegar o boletim do meu filho. E eu não vou lá na reunião. Exato. E eu não vou lá na reunião saber do professor como é que está meu filho. E eu quero aproveitar, professor, a gente finalizando aqui, entrar um pouquinho na política, mas coisa rápida, que outra vez você vai voltar aqui para a gente conversar sobre política, né? Você é morador aqui há muitos anos, né? Desde 2005, né? Você tem acompanhado, claro, né? Trabalhando no Conselho Tutelar, você tem acompanhado a política aqui, né? Você tem intenção aí, quer entrar na política em 2020? E respondendo quanto à questão política, né, eu tenho 14 anos de Águas Lindas, né, eu fui candidato a vereador na eleição de 2016, fui bem votado, eu tive 162 votos, né, eu tive na coligação do Hildo, quero deixar um abraço aqui a todos os vereadores, ao prefeito da cidade, né, e sou pré-candidato para 2020. Né? E esse grupo, né, ele que vai decidir, mas a minha vontade, né, eu já sou pré-candidato, né, e vai prevalecer a vontade do grupo, né, e a vontade popular. Você sabe que candidato também para o Conselho Tutelar é como se fosse a candidatura para vereador, né? Porque exatamente. A diferença é que a pessoa, o eleitor não é obrigado a votar, né? Isso. Mas você conquistar ali, já que não é obrigado, você conquistar para poder votar, também é difícil, né? Importante, essa colocação, até esse ano de 2019 é um ano eleitoral para o Conselho Tutelar. Esse ano. Isso, esse ano de 2019 é um ano eleitoral, em outubro nós vamos estar tendo a votação. Professor, então para participar, ser candidato para o Conselho Tutelar, como é que faz? Então, tem alguns pré-requisitos, né, que o participante ele precisa preencher.
né? Que é já ter uma experiência com criança e adolescente, já ter trabalhado, né? Precisa ter ensino médio, né? E procurar ali já as datas, né? Dos editais já saiu, procurar o CMDCA, né? Os direitos humanos ali no prédio da educação, lá no segundo andar, procurar lá, né? E pegar a relação de documento que precisa do Faz uma provinha, né? Isso, faz uma prova. E tem como o conselho tutelar exige muito a questão psicológica do participante, porque você se depara com condições adversas, né? Condições adversas, então assim, tem que passar por esse crivo dos psicólogos do CEMEI, né? Que é 2 dias de sessão psicológica, dinâmica. Professor, então para finalizar, a gente falando sobre política, né? Que você é pré-candidato 2020, dá um recadinho aí para os eleitores. Eleitor, meu sonho e meu desejo de que nós deixamos de lado a questão de dever-favor, a questão financeira, a questão de quem tem oportunidade por ter dinheiro, por ter uma história política. Mas o meu desejo é que a gente venha selecionar aquela pessoa que conhece a cidade, que mora na cidade e que conhece as deficiências da cidade, né, para que a gente possa cobrar. Porque se nós não votarmos, né, baseados nesses pré-requisitos, depois nós não vamos poder cobrar. E o eleitor, a maior arma do eleitor é a cobrança, é o título, votar e cobrar. Essa é a arma do eleitor. Professor, muito obrigado. Eu estou à sua disposição, Renildo. Qualquer coisa que você precisar, né? Estamos à disposição, estamos juntos.